Olá, boa noite, tudo bom? Fátima de Mendonça, Johnny Silva, Alci Aguiar, Rosiane Curitiba, Ninha Pinheiro, Minha Oliveira, Raíza, tudo bem, Raizinha? Como é que você está? Silene, Débora Vessosa, bom te ver por aqui, querida. Clarissa, que bom que você está aqui. Então, pessoal, parei aqui um pouquinho no horário do consultório, terminou, e vim aqui responder algumas perguntas aí de vocês. Tudo bom, Cleide? João Pessoa, né? Gabriela Maranhão. E aí eu queria que vocês tenham um localzinho aqui da pergunta, que é para vocês perguntarem se vocês tiverem alguma dúvida, senão a gente vai seguindo aqui a conversa, tá bom? Eu vou aproveitar enquanto vocês estão entrando aí para falar de um evento mais para os profissionais de saúde, né? Que é a palestra lá da Vicofarma, está sendo patrocinada pela Vicofarma, sobre suplementação materna e suplementação infantil. Uma excelente oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a Andrea Frix, tá bom? Aconchego do Peito, sigam Aconchego do Peito, uma pessoa maravilhosa, consultora de aleitamento materno que trabalha conosco. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Oi, Mariana, tudo bom? Ainda não temos nenhuma pergunta aí. E é isso. Vim aqui passar esse recado para vocês. Vamos ver. Acho que hoje ninguém está com nenhuma pergunta não, né? Tá só querendo bater um papo aqui, né? Então eu vou convidar alguém, viu? Não sei se eu convido alguém. Quem é que quer conversar comigo um pouco? Já que a gente teve um consultório que foi até tranquilo aqui hoje. Bom, tem um tema que eu gosto muito, que é a suplementação nutracêutica, né? Gosto muito da suplementação de polivitamínicos e minerais. Mudou a rotina aqui da minha prática aqui no consultório. R. Oliveira sugeriu suplementação para trombofílicas, né? Um tema também que eu gosto bastante. Mas como eu estava falando, hoje em dia, cada vez mais a gente se orgulha de ter estudado bastante, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou especialista também, tenho um certificado de atuação em medicina fetal, só que muitas vezes nós da medicina fetal acabamos que ficamos muitas vezes isolados no equipamento de ultrassonografia e esquecemos da parte bioquímica que é fundamental para o desenvolvimento de um embrião, de um feto e de um futuro ser humano, né? E de maneira que foi um tema que a gente tem estudado bastante, com os resultados surpreendentes. Aconselho muito nutricionistas materno-infantis se especializarem cada vez mais e procurarem as boas escolas, né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil e a sociedade que hoje mais me representa, muito mais do que, com todo respeito, a minha sociedade em raiz de ginecologia e obstetrícia, a FEBRASGO, ou mesmo a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Eu tenho também formação em nutrologia, mas, enfim, a sociedade que me representa realmente é a Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil. Adriana Alves, coach, olha aí, gente boa, fazendo um trabalho belíssimo aqui em Pernambuco, motivando e treinando profissionais de saúde da rede pública. Muito bom ver você por aqui. Ó, eu já tenho algumas perguntas, eu vou assinalar aqui. A pergunta aqui, de Silene Andrade. Após uma gravidez ectópica, quanto tempo depois pode tentar novamente? Não foi feita cirurgia. Silene, eu não trabalho muito com números absolutos, não. De livro, a gente orienta, como não teve cirurgia, é como se fosse um abortamento, né? Então, um espontâneo, por exemplo. Então, 3 meses seria um tempo suficiente. Mas sabe o que é que eu costumo recomendar? Eu costumo, recomendar o seguinte: o que é que você acha
que você poderia alcançar como algumas metas para que você conseguisse engravidar. E aí a gente tem uma mistura de chegar à questão das metas dos hábitos, né? Atividade física, alimentação, gerenciamento do estresse e sono, né? E, inclusive, analisar alguns aspectos específicos, porque muitas vezes você pode ter uma gravidez ectópica que ela foi tratada espontaneamente, né? Você não precisou nem de medicamento, nem de cirurgia, mas em alguns casos pode haver a obstrução da trompa. Então, existe um exame chamado histerosalpingografia, que no momento oportuno, você pode, com acompanhamento médico, você pode realizar, tá bom? Então, muito obrigado por sua pergunta. Vamos seguir em frente. Eu só vou pedir para que vocês coloquem aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Obrigado, Silene. Vamos passar para a próxima pergunta. MTHFR com perda anterior, indicação de anticoagulante, Nádia Zanon. Poxa, Nádia, eu queria muito que fosse fácil assim, sabe? E a gente tem é um tema que ele sempre vai ser polêmico, tá bom? Eu vou te falar bem sincero, tem casos que eu anticoagulo, tem casos que eu não anticoagulo. Existem alguns parâmetros específicos da perda. Por exemplo, uma perda com 5, 6 semanas é muito comum um abortamento. Eu não me preocuparia tanto com MTHFR nesses casos. Mas eu preciso de mais informações. Eu preciso saber como é que está a tua homocisteína, como é que está a dosagem também de outras vitaminas, como a 25-hidroxivitamina D. Eu preciso saber se por acaso você tem alguns dos fatores da coagulação alterado. Eu não sei se você investigou outras trombofilias. Eu também não sei a que idade gestacional foi essa perda, se você tem antecedente de trombose, se tem antecedente de embolia, como é que é o seu histórico familiar. Então, veja o tanto de variáveis que a gente já conseguiu estabelecer aqui, e de maneira que o ideal era realmente a consulta presencial. Não é fácil assim. E, na verdade, eu divido a responsabilidade numa consulta também com um hematologista. Eu tenho uma equipe de hematologistas que eu confio e muitas vezes a gente trabalha muitas vezes não, nós trabalhamos em harmonia e conseguimos chegar, na maior parte das vezes, num consenso importante. Quando, por acaso, não tem consenso, eu peço a opinião de um segundo profissional. De qualquer forma, muito obrigado por sua pergunta, tá bom? Vamos passar para outra pergunta aqui, ó. Vamos lá. Gabriela Maranhão. Doutor, quem teve ectópica corre o risco de ter novamente? Corre o risco. Eu tenho alguns casos que repetiram, mas assim, eu acho que a gente deve pensar no que é mais comum. O que é mais frequente? É que você tenha uma nova gravidez e não seja ectópica. Então, se prepare para isso. Para de querer, entre aspas, desejar, que ninguém vai desejar, mas se você tiver mais medo de ter uma nova ectópica, isso não vai trazer benefício nenhum para você, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Débora Vessosa, quem teve trombose pode se repetir? Sim, é um dos fatores de risco, principalmente se você também piorar outros fatores de risco, como aumento da obesidade e seus fatores pró-inflamatórios e pró-coagulantes. Se você não fizer atividade física e tiver uma má alimentação, também pode ser um fator de risco, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. 4 perguntas, vamos lá. Vamos dar a oportunidade para quem não fez pergunta ou quem fez há mais tempo. Então, estou aqui, ó. Amor nos detalhes. Qual a suplementação básica para uma tentante? Poxa, vamos lá, né? Não sou eu que digo, mas já existe meta-análise da Cochrane dizendo que o básico do básico é suplementação de polivitamínico contendo ferro e ácido fólico. Pode fazer um polivitamínico também que contém ômega 3? Pode. Pode fazer ômega 3 isolado? Pode. Pode fazer a vitamina D de acordo com o exame de 25-hidroxivitamina D? Pode, e eu também faço desse jeito. Mas é isso, o básico do básico é polivitamínico contendo ferro e ácido fólico, né? E ômega 3 ele é interessante, mas muitas vezes quando a mulher engravida, ela tem muita sensação de náusea e vômito, e aí a gente evita um pouquinho no primeiro trimestre de gravidez. Mas outros nutrientes são interessantes, como o iodo. Nos Estados Unidos também preconizam fazer a fosfatidilcolina,
B12 também é um nutriente super importante. Isso você pode fazer através da farmácia de manipulação, com prescrição personalizada, como também existem vários produtos da indústria farmacêutica. Obrigado aí por sua pergunta. Vamos para a próxima aqui, ó. Uma pergunta bem legal, ó. Homocisteína 10,8 é considerada alta? Depende. Fora da gravidez, esse é um valor normal para a mulher, tá bom? O que é que se tem que prestar atenção? Se você quer engravidar, o ideal é que sua homocisteína esteja abaixo de 8, se eu não me engano, é nanomol por litro. Deixa eu só pesquisar aqui, que eu gosto das coisas bem certinhas. Eu tenho quase certeza que é nanomol por litro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ajeitar aqui. É micromol por litro, tá bom? Micromol por litro. Vamos lá, então eu respondi. Agora, mas quem quer engravidar tem que ter uma homocisteína abaixo de 8, né? 8 micromol por litro. Então, o ideal é que você já engravide com a homocisteína abaixo desse valor, de 8. E, logicamente, toda vez que a homocisteína estiver alta, é interessante você também pesquisar alguma infecção. Foco dentário, unha cravada, processos inflamatórios, amidalite, síndrome virais, aumentam a homocisteína, tá bom? Obrigado, Karina, por sua pergunta. Quem tiver pergunta, por favor, faça aqui na caixinha de pergunta, tá bom? Eu vou dar prioridade para quem perguntou há mais tempo e que não fez ainda nenhuma pergunta. Então, Fernanda, tenho 39 anos com mutação MTHFR, 2 abortamentos espontâneos, o que posso fazer para segurar a gravidez? Básico do básico, melhorar hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e sono. Eu vou sempre bater nessa mesma tecla, parece simples, mas muitas vezes é o que é mais negligenciado e é o que muitas vezes eu vejo excelentes resultados através da melhoria dos hábitos de vida. Decidir em conjunto com o hematologista se vale a pena anticoagular ou não, uma suplementação nutracêutica personalizada, e aí entra, em determinados casos, a suplementação com metilfolato, e a dose pode variar, tá certo? Aí você vai ter que decidir se vai ser suplementada por um nutricionista materno-infantil, por um obstetra que tenha formação em nutrologia, ou mesmo por um nutrólogo, tá bom? E, além disso, o que é que você pode fazer para segurar a gravidez? Aí vai depender da causa dos abortamentos, porque, por exemplo, uma das causas de abortamento, ou até de parto prematuro, é a insuficiência cervical, mas eu quero crer que o seu caso não foi por isso, né? Então, um pré-natal personalizado, uma melhoria dos hábitos de vida que eu já conversei com você, e também a questão da suplementação, ela é fundamental. Eu diria que seria o kit básico, tá bom? Valeu, Fernanda. Vamos para mais perguntas. Vamos ver. Partindo do pressuposto de quem ainda não fez nenhuma pergunta. Bom, vamos para uma pergunta mais complicada, mais difícil. As perguntas difíceis, ou na verdade desafiadoras, são bem interessantes. É mais indicado tomar o ubiquinol injetável ou o manipulado de coenzima Q10? Olha aí, ela já me deu apenas 2 opções, né? Como se coenzima Q10 não necessariamente você encontra na manipulação. Eu acredito que você já tenha algum produto industrializado, eu não vou saber qual, tá bom? E você consegue muitos... É porque, assim, quando você já compra produtos eu não vou dizer marcas, tá bom? Mas existem algumas marcas que fabricam, inclusive, whey e suplementos que fabricam coenzima Q10. Vende muito em lojas de produtos naturais. Aí, esses casos, já é indústria mesmo, eu já não posso considerar que seja manipulado. Então, Nike, Queiroz, tem uma terceira opção aí, tá bom? A coenzima Q10 pode ser manipulada ou pode ser comprada também de acordo com o fabricante, tá bom? Eu não tenho experiência nenhuma com o biquinol injetável. 0. Inclusive, as medicações
durante a gravidez, por exemplo, muitas vezes a gente evita a medicação injetável, até porque são substâncias de depósito, né? E às vezes a gente não vai ter tanta segurança em relação a isso, a depender da dose. Mas, assim, é uma resposta, digamos aqui, assim, bem tradicional mesmo, porque o que eu desconheço eu não posso opinar. Eu não tenho experiência nenhuma com o biquinol injetável, nem para tentante, nem para gestante, tá bom? O que não significa que vale ou não vale a pena. É apenas a minha experiência. Nunca precisei, graças a Deus, e também acho que não vou precisar não, tá bom? Obrigado. Mais perguntas? Vamos lá, vamos ver quem não perguntou ainda. Eu vou responder aqui, ó. E agora, Bruninha. Bruninha, inclusive, é uma nutricionista lá do Centro de Nutrição de Tamires. Com certeza é uma pergunta inteligente. Vamos lá, né? É verdade que suplementar metilfolato agora está sendo contraindicado? Massa. Pergunta massa. Me mostra um artigo que suplementar metilfolato agora está sendo contraindicado? Estou sabendo não. Você pode sim, pelo contrário. A indústria farmacêutica está produzindo polivitamínicos que contêm mais metilfolato do que o ácido fólico tradicional. Agora, se você está me perguntando se que está sendo contraindicado prescrever ácido fólico, também não está sendo contraindicado, tá bom? Eu não tenho medo de prescrição de vitaminas, não, com estudos já bem consolidados, não, tá bom? Obrigado, Bruninha, por sua pergunta, viu? Pelo seu trabalho aí no Centro de Nutrição de Tamires. Acho que tem outra dela, deixa eu ver se... aí ficou meio dúbio, né? É verdade que suplementar Bom, eu acho que eu já respondi, né? Vamos ver aqui, ó, outras perguntas. Eita, tá enchendo, viu? Bom, por ordem de antiguidade aqui, ó. Quem prescreveu a mais? Quem? Bom, Débora já fez uma pergunta. Vamos ver aqui, ó. Rosiane, de Curitiba. Homozigose com homocetina normal. É importante fazer alguma suplementação antes? Total. Toda gestante de baixo risco em geral, quer dizer, toda é exagero. Existe uma recomendação da Cochrane na suplementação de polivitamínicos contendo ferro e ácido fólico em países de baixa renda e em países em desenvolvimento, como é o Brasil. Eu suplemento todas as minhas tentantes, tá bom? Eu não deixo sem suplementar, não, tá bom? Próxima pergunta. Vamos lá. 9 minutos atrás. Cleide, tive um aborto retido com 6 semanas e a médica liberou com 2 meses. Logo, engravidei e tive outro aborto. Não dá para ver a pergunta total. Aí eu não sei o que foi que ela queria dizer. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar hoje em dia com responsabilidade, sabe? Foi-se o tempo em que a gente dizia uma coisa e o paciente, digamos assim, teria que fazer exatamente isso. Como é que eu explico? Às vezes o desejo da mulher de engravidar é tão grande que ela coloca a seguinte situação: eu posso engravidar com 2 meses depois de um abortamento de 6 semanas? Pode. Eu recomendaria... sabe qual é a melhor pergunta, Cleide? A melhor pergunta é aquela que eu fiz antes, sabe? Você se preparou para essa gravidez, entendeu? Porque, às vezes, o desejo da maternidade, ele deveria ser um pouco mais congruente com o que a gente pode fazer, de fato, para essa maternidade. Muitas vezes, eu trabalho muitos casais enlutados, né, com diversas perdas, e muitas vezes não está na hora de ter aquele bebê. Precisa realmente viver o luto, deixar o luto para trás e seguir em frente. Quando você muitas vezes engravida nessa situação, aí não é a questão da medicina tradicional, tá bom? Aí tem muito mais de psicologia, de, sei lá, de outras coisas aí que a gente não vai saber explicar da forma tradicional, mas que realmente faz sentido, né?
não faz sentido você, de repente, pensar numa gravidez se por acaso você ainda está ligado a outra gravidez, tá bom? Então, eu não sei, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, mas é isso, não vai existir uma regra básica não, tá bom? Obrigado aí por sua pergunta. Vamos ver mais aqui, mais perguntas. Vamos lá. Deisiane Maria Ferreira, metformina é um bom tratamento para SOP? É, um dos tratamentos. O melhor tratamento, por incrível que pareça, vocês vão dizer que eu estou enrolando vocês mais uma vez. Mas sabe qual é o melhor tratamento para a síndrome dos ovários policísticos? Não é tratar o ovário, não é tratar a glicose, não é tratar o hirsutismo, é tratar a pessoa com a síndrome dos ovários policísticos. Então, o tratamento ideal é melhora no estilo de vida. Pode fazer isso, que é uma grande possibilidade de sucesso para voltar a menstruar normal, melhorar os índices glicêmicos, aumentar a chance de engravidar caso deseje, tá bom? Obrigado por sua pergunta. Vamos lá. Tentante com NK, R.O. Oliveira, como tratar para engravidar? Marcar um hematologista, definir o tratamento, marcar um obstetra especializado em gestação de alto risco ou com conhecimento na parte de nutrologia, marcar um nutricionista materno-infantil para melhorar. Domingos Mantelli, que é um amigo nosso, ele fala muito de melhorar o aquário, que é isso? É realmente você se preparar para essa gravidez. Melhorar a sua saúde física, mental e espiritual. Muitas vezes até o acompanhamento psicológico ele é interessante, tá bom? Mas não vai existir uma receita de bolo, vai ter um básico, né? Que aí você pode ir seguindo, tá bom? Obrigado, Rô. Vamos lá, estou tentando zerar as perguntas de vocês, ó. Para quem começou aqui, que foi até bem demorar as perguntas, agora estão vindo de rodo aqui as perguntas. Bom, deixa eu ver aqui. Hipertireoidismo, Dani Roviero, dificulta a gestação? Tem contraindicação para engravidar? Se o hipertireoidismo estiver controlado, não. Se ele não estiver controlado, faça um acompanhamento com um bom endocrinologista para ele deixar isso bem certinho com as medicações que você pode usar na gravidez. Você tem que... É a mesma coisa, pessoal. Poxa, eu fui para endócrino e engravidei tomando uma substância X que eu não posso usar na gravidez. Você disse para o endócrino que estava querendo engravidar, entendeu? Então, às vezes, é comunicação, né? Muitas vezes basta você comunicar e ele pode fazer um tratamento adequado. Então, se você tem hipertireoidismo e deseja engravidar, comunique-se com o seu endocrinologista, tá bom? Existem medicações mais adequadas para isso. E uma vez que você tem o equilíbrio dos hormônios tiroidianos, aí ele vai te liberar para engravidar, tá bom? É isso. Mas se você pergunta se aumenta riscos de perdas, de desfecho, sim, aumenta. Mas quando você tem tudo equilibrado, é tranquilo. Tem gente que faz o pré-natal todo e não dosa um TSH. Então, eu acho que é até mais interessante você saber como está a sua função tiroidiana do que você deixar no escuro, né? Tá bom? Valeu! Aqui, ó, tem uma pergunta de Lindy Santos. Doutor, por que acontece mesmo muitas mulheres fazer cerclagem e entram em trabalho de parto e perdem? Ó, muito obrigado por sua pergunta. Veja, eu vou dizer para vocês, a gente faz realiza aqui uma técnica de cerclagem aqui em Recife, guiada por ultrassonografia. Eu não estou dizendo aqui para chamar a atenção de nada, é fato. A gente já catalogou mais de 30 casos e a gente não vê essa estatística, tá bom? Não entra em trabalho de parto. Os casos da gente chegam aos 9 meses. O único caso que chegou antes foi com 36 e outro foi uma gestação gemelar que aí houve uma particularidade aí que era para a paciente ter realizado a cerclagem antes, mas aí ela procurou realizar em um tempo depois. E aí acabou tendo um sangramento que também não teve nada a ver com a cerclagem, mas teve também o seu bebê. Mas assim, essa realidade, graças a Deus, não é a nossa. Agora, lógico, né? A gente procura dar o diagnóstico da maneira mais rápida possível e o tratamento da forma mais rápida possível. O colo está curto, tem sinal de insuficiência cervical,
a gente cercla, tá bom? E a gente cercla guiado por ultrassonografia. Então, é algo que a gente gosta. Uma vez até no Congresso de São Paulo, eu fui falar dessa técnica e aí foi ignorado. Então, tá bom que seja ignorado e a gente continue aí realizando o nosso acompanhamento, tá bom? Obrigado por sua pergunta, querida. E é simples, inclusive, essa técnica, a gente, assim, não é que seja em parceria, mas André Vinícius, que é professor da Universidade de Campina Grande e que fez residência de ginecologia obstetrícia lá em São Paulo, um grande estudioso da ginecologia obstetrícia integrativa e funcional. Então, a gente dividiu muito a técnica cirúrgica, né? Então, ele já propunha uma técnica de nó que era chamada de nó de Messilene, que era mais simples, ao invés da gente dar, digamos assim, passar com a agulha no colo do útero 1, 2, 3, 4 vezes, a gente só passa 2 vezes. E a eficácia do nó com fio de sutura adequado, que é o T-Bond 5, ela é fantástica. Então, mudou também minha rotina. É algo que eu gosto de realizar e, graças a Deus, a gente tem bons resultados, tá bom? Obrigado. Vamos ver mais aqui. Bloco de perguntas. Quem perguntou há mais tempo. Aqui, ó. Eita. Luciano, grande amigo Luciano. Minha esposa tem hidrossalpinge. Tem como esse processo regredir sem cirurgia? Pode aspirar guiado por ultrassom, sabe, Luciano? Mas muitas vezes volta, sabe? Às vezes a alternativa, ela é cirúrgica mesmo. Agora, tem casos de hidrossalpinge que você não precisa mexer. Por exemplo, se a hidrossalpinge for de um lado só e ela ovular do outro lado, a outra trompa estiver normal, tranquilo. E aí é interessante também um exame chamado histerossalpingografia, que vai avaliar a perviedade, ou seja, se as trompas elas não estão obstruídas, e aí fica mais fácil de engravidar do que, obviamente, uma trompa obstruída. Bom lhe ver, viu? Você é um cara muito bacana. Saudade aí de trabalhar com você. Vamos ver aqui. Eita, que agora brotou, viu? Brotou. Vamos lá. Quem tá esperando mais? Aqui, ó. 15 minutos. Vanessa. Tem hipotireoidismo, tomo levotiroxina 125 microgramas e até agora não consegui engravidar. Procura uma consulta presencial com teu ginecologista, né? E até com teu endocrinologista para avaliar como um todo. Não acho que seja isoladamente, se os exames da tireoide estiverem normais, eu não acho que seja isso, né? Mas aí tem que ver, né? Com calma, né, querida? Boa sorte, viu? Tomara que na próxima live você esteja nos falando que já engravidou, tá bom? Vamos ver o próximo aqui. Fernanda, estou fazendo uso de vitamina D. Só está comentando que está suplementando. Que ótimo. Tomara que dê tudo certo, viu, Fernanda? Estou torcendo aí por você. Vamos ver mais aqui, mais perguntas. 16 minutos. Gabriela, estou tomando metilfolato junto com Natella e ômega 3, junto com a vitamina D. Isso nas tentativas. Aí, como a pergunta ficou longa, eu não consigo ler tudo. Então, ela inclusive... Eita, Gabi, você fez um bocado de pergunta aqui, viu? Mas, de qualquer forma, obrigado, viu? Vamos lá. Vamos ver quem mais está esperando há mais tempo. Já falei dessa células NK. Minha. Quem teve pré-eclâmpsia na primeira gestação pode ter novamente na segunda? Pode, mas a maior probabilidade é de não ter, principalmente se a pessoa se preparar para isso. Então, existem várias coisas que dá para a gente fazer, desde a mudança no estilo de vida, mais uma vez, associado ao controle dos níveis pressóricos, caso você tenha hipertensão, associado também à suplementação de AS, se por acaso realmente você já teve pré-eclâmpsia, cálcio, vitamina D, as suplementações que a gente já faz aí no dia a dia, tá bom? É bem interessante. Vamos lá. Patili, qual o tratamento da endometriose? Simples, né? Simples. Não é tão simples assim. Todos os casos que vocês me perguntam, nós que
que defendemos a ginecologia integrativa, na verdade, ginecologia obstetrícia integrativa e funcional, né, aquela que se baseia na paciente como um todo, jamais vai considerar, por exemplo, o tratamento da endometriose isolado, os anticoncepcionais, por exemplo, tá bom? Então, em geral, a gente sempre vai promover uma melhoria no estilo de vida, até porque você vai diminuir o processo inflamatório, já que a endometriose, inclusive, é considerada uma doença inflamatória. Então, você consegue diminuir a inflamação, mais uma vez, com uma alimentação mais saudável, sem substâncias irritantes, sem determinados xenoestrogênios, né, que vão ocupar os receptores dos hormônios que já estão desequilibrados no caso da endometriose, que muitas vezes é caracterizada por um hiperestrogenismo. Então, mudança no estilo de vida. Em alguns casos, sim, a gente prescreve anticoncepcionais. Em alguns casos, também a gente prescreve progestogênios. Em alguns casos, a gente também prescreve progesterona. Então, muitas vezes se esquece da fisiologia, onde você tem uma fase estrogênica ao meio do ciclo e a fase progestogênica. E muitas vezes, quando você não tem tantas lesões na endometriose, a progesterona pode ajudar aí na segunda fase. Mas, é como eu te falei, o acompanhamento ele deve ser multidisciplinar, até porque muitas vezes são pessoas que em graus avançados têm também acometimento não só do corpo, mas também da questão mental, psíquica. Então é importante o acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, etc e tal. Infelizmente não dá para a gente responder numa live ou mesmo tratar, até porque nem pode, né? Inclusive eu gosto sempre de enfatizar, pessoal, essa live, na verdade, ela não busca resolver os problemas de vocês. Nada do que a gente está conversando aqui substitui uma consulta presencial com seu médico, com um profissional de saúde de sua confiança, quer seja ele nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro obstetra, ou o que for. Qualquer profissional de saúde que você julgar e que estiver habilitado para realizar o seu acompanhamento, é que você deve confiar muito mais do que nas redes sociais ou mesmo nas lives, por mais boa intenção que a gente tenha, tá bom? Essa é a recomendação, inclusive, do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá, vamos para outra pergunta. Ai, são tantas perguntas e eu tenho que voltar para casa. Bom, aconchego do peito. Fala um pouco sobre gestação embrionária. É aquela em que você tem o desenvolvimento do saco gestacional sem a visualização da vesícula vitelina. Se tem vesícula vitelina, que é o segundo sinal de gravidez, primeiro saco gestacional, depois vesícula vitelina, depois embrião. Então, se não tem vesícula vitelina, é uma gravidez anembrionária, tá bom? Agora, se tiver vesícula, ela certamente vai desenvolver. Não dá pra gente dizer que não é uma gestação anembrionária. É diferente de gravidez química, que é aquela onde você tem um aumento do beta sem nenhuma representatividade de gravidez pela ultrassonografia, tá bom? Respondido. Ó, eu vou responder mais 3 perguntas, tá bom? De gente que ainda não, que eu acho que eu ainda não respondi. Deixa eu responder aqui, ó. Débora, eu já respondi uma pergunta sua, né? Lívia Moreno. O que posso fazer para melhorar minhas chances numa FIV? Fantástica sua pergunta. Veja se essa rotina não é comum. Inclusive, eu tenho conversado com alguns colegas, até Renata Paixão, que é uma colega minha aqui de Recife. Graças a Deus, nós temos, como também em diversos outros estados do Brasil, excelentes profissionais. Então, Renata Paixão é uma pessoa muito querida da Embryo, junto com Ana Eunice, Catarina. A gente tem Gabriela Collier, Cláudio Leal, o meu chefe de lá do Armínio Collier, do Memorial São José, né? Bom, estou esquecendo, o Eduardo Moreira, que foi meu preceptor, muito Sebastião, muita gente boa aqui em Recife, Madalena Caldas, acho que eu já falei todo mundo, né? E assim, o que é que muitas vezes é um consenso hoje em dia? Nem o esterileuta, o especialista em reprodução humana, ele vai querer fertilizar a todo custo para não ter bons resultados.
E é óbvio que a gente vai conseguir esses melhores resultados se houver um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, né? Se você estiver bem sobre a ótica corporal e espiritual. Até porque quando você tem, por exemplo, um excesso de peso, você tem mais fatores da inflamação, e o fator inflamatório ele é importante no risco de subfertilidade. Eu não gosto desse termo infertilidade, né? Mas, e subfertilidade é um termo que é utilizado. Mas desde a melhoria dos hábitos de vida, até passando por uma suplementação, a gente consegue ter bons resultados na FIV. Em alguns casos, inclusive, a gente tem alguns casos, não quero que isso seja um sensacionalismo, mas é muito comum, não só na minha prática, é comum na prática de vários colegas, pacientes que tentam fertilização, não conseguem lograr êxito, e aí, de repente, do nada, quando nem estavam programando, né, melhorou o gerenciamento do estresse, viajou, não estava muito obcecado, acabam que engravidam espontaneamente. Então, isso acontece. Se você quer potencializar seus resultados na FIV, potencialize os seus resultados como pessoa, como ser humano, que procura evoluir cada vez mais, tá bom? E eu acho que é o grande passo, né? Faça o básico, procure um nutricionista, muitas vezes até o aspecto emocional, um psicólogo, ele é importante para isso. Eu não sei se você teve perdas gestacionais, se tiver, é importante abordar esse tema. E o aspecto também nutricional, que eu não sei se eu falei, tá bom? Obrigado aí por sua pergunta, Lívia. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta. Pessoal, deixa eu ver de quem ainda não perguntou. Gabi, eu já respondi várias. Aqui, ó. Pronto. Pri Souza, fui diagnosticada com cisto de ovulação de 8 centímetros usando 4 meses de anticoncepcionais. Eita, aí a pergunta eu não consigo enxergar, Pri, porque realmente tá longa, aí eu não consigo. Tem que ser uma direta, mais objetiva, tá bom? Doutor, tenho trombofilia, tenho uma filha, depois engravidez e perdi com 11 semanas. Descobri que tenho... aí também não deu para ler tua pergunta, querida. Teria que ser um pouquinho mais lento. Mais lento não, poder um pouquinho mais sucinto. Acho que meu pensamento é que tá lento aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Olha aqui, que pergunta massa. A gente vai terminar essa live bem interessante. Inclusive, eu já vou até estimular vocês a seguirem um colega muito bom. Se eu não me engano, ele é de São Paulo, ele não é de Brasília, que é o Alain Dutra. Ele é urologista e tem um pensamento parecido comigo. Inclusive, ele, doutor Ícaro Alcântara, doutor Daniel Braga e doutor Carlos Braghini, nós fazemos parte de um núcleo avançado de discussão médica, em que a gente só discute os artigos científicos, cada um na sua especialidade, e Alain é um cara brilhante, e é unanimidade dele também, o pensamento que eu tenho de a gente suplementar o homem sim. Nós homens, muitas vezes, somos esquecidos, né? Não é porque foi o dia da mulher, né? Dia 8 de março, que a gente vai deixar de valorizar a saúde do homem, até porque geneticamente 50% né, do embrião é do homem, então faz sentido a gente ter mais cuidado com esse homem. Eu já vi diversos casos, eu já vi casos em que o espermograma estava alterado e que muitas vezes a mudança dos hábitos desse homem proporcionou uma gravidez espontânea, que certamente a paciente iria já tentando engravidar mais de um ano. E aí ela iria para a fertilização. Quantos e quantos casos podem ser negligenciados porque a gente não cuida direito da saúde do homem, né? Quantos e quantos casos de fertilização ou de gravidez que não são concebidas espontaneamente, elas realmente não são concebidas porque o casal
não tem uma vida sexual adequada. Por incrível que pareça, tem vários casais que no período da ovulação eles estão viajando, eles estão fora, eles não têm uma vida sexual adequada. E aí fica a pergunta básica, quer dizer, que será que vale a pena ser dessa forma assim tão artificial? A medicina avança, a gente tem que acompanhar o avanço dessa medicina, mas a gente jamais pode esquecer de cuidar como um todo, de cuidar desse casal, de cuidar desse pai, de cuidar dessa mãe. Você veja que para uma mulher engravidar, muitas vezes quando tem dificuldade para engravidar, ela acaba fazendo uma série de exames, desde exame de sangue, exame de ultrassom, outros exames de imagem, ressonância, estrossalpingografia, laparoscopia, histeroscopia. Veja a quantidade de exames que eu já falei. Ultrassom para controle da ovulação, então durante o ciclo faz muitas vezes 3 vezes a ultrassonografia, enquanto que o homem muitas vezes dosa só espermograma, se estiver normal, tá tudo bem, e a gente sabe que não é assim. Inclusive, quando a gente melhora o nosso perfil, digamos assim, a nossa saúde como um todo, se eu estiver bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a chance dessa gravidez dar certo, ela é maior. E o bebê gerado nessa circunstância, existe uma maior probabilidade dele também ter essas mesmas características. Por exemplo, o meu filho João Pedro, ele acaba sendo mais ansioso do que o meu filho Miguel, porque a alimentação da minha esposa foi diferente nas 2 gravidezes, o meu comportamento foi completamente diferente nas 2 gravidezes, e aí a gente explica de uma certa forma porque essa questão não só da nutrição, da bioquímica, mas como do comportamento, ela é interessante. Pode dar diferente, pode ser completamente diferente, você pode ter pais tranquilíssimos e filhos, digamos assim, de uma maneira mais simples, mais agitados. Mas é claro que muitas vezes vai se aproximar das características uns dos outros. É claro que se você, por exemplo, nutrir essa gestação de muito amor, esse bebê literalmente vai ser muito mais amado. É claro que se você nutrir uma gestação ou uma tentativa de gestação com muito mais medo, por exemplo, aí você vai desenvolver mais medo. Então, é justamente isso que a gente precisa desenvolver. A gente tem que parar com a saúde básica isolada, como também alguns aspectos específicos, ultra especializados, e cuidar sempre da pessoa como um todo. Aí eu estou falando de desenvolvimento humano, algo que eu consegui apenas aprender, no meu caso, inclusive, depois dos 40 anos, assim, de uma maneira metodologicamente adequada, depois dos 40 anos. Mas a gente precisa prestar muita atenção nessa questão do desenvolvimento. Então, tem que ter muita cabeça, tem que ter muito preparo, tem que ter muito treinamento. Eu costumo até dizer para as minhas pacientes, não sei se vocês sabem, mas eu já perdi um bebê com 35 semanas de gestação e quase perco minha esposa, né? Por isso que muitas vezes eu tenho até um livro que fala sobre isso, que é um milagre que a obstetrícia me proporcionou. E assim, eu digo, olhando nos olhos de cada pessoa que vem aqui no consultório, que eu não tenho um pingo de tristeza, porque eu consegui ressignificar essa perda, sabe? Como também eu acho que vários casais precisam ressignificar as suas vidas, melhorarem ainda mais como seres humanos, como pessoas, encararem algumas dificuldades como oportunidades para que elas melhorem ainda mais, e realmente depois de realmente cercados de todo esse cuidado, se por acaso não der certo, precisar de ter a ajuda da tecnologia, da fertilização, que bom que a gente pode contar com a fertilização. Mas é super importante nutrir essa gravidez, nutrir esse sentimento de algo que é muito mais fecundo, que realmente é o amor de Deus. Se você não acredita em Deus, o amor, de alguma maneira, sob a forma de energia, sobre a forma do que você acreditar. É fato que a gente pode transmitir coisas boas, basta a gente se dedicar, treinar para isso, e aí a gente acaba trazendo uma mente também mais fecunda. Então, é essa relação entre mente, corpo e espírito que ela precisa ser valorizada. É raso você tratar uma pessoa só como espírito e colocar toda a responsabilidade, por exemplo, isoladamente em Deus. É raso você acreditar somente também no corpo, e é muito raso você não valorizar a questão
mental, a questão psíquica. Eu mesmo não troco meu desenvolvimento psíquico nos últimos 2 anos pelo meu que eu tive acompanhamento, inclusive psicológico, tá bom? Para poder entender, já que eu lido com muitas perdas, com muitos pacientes que têm dificuldades para engravidar, casos de gestações de alto risco. Então, chegou uma hora que não dava para eu acompanhar sem ter um acompanhamento profissional adequado de um bom psicólogo. Isso me ajudou a desenvolver bastante. Recomendo sim terapia para qualquer pessoa, acho super interessante para desenvolvimento mesmo humano, melhorou muito como pessoa, como cursos de desenvolvimento humano. Então, é assim, cuidando da pessoa como um todo, do casal como um todo, da família como um todo, que a gente vai conseguir melhores resultados maternos e perinatais, e de repente, quando a gente melhora essa questão desse desenvolvimento e cada bebê nasce de uma maneira, né, bem diferenciada, totalmente desperta para um mundo melhor, eu acredito sim que aí a gente vai conseguir mudar o mundo quando a gente modifica a forma de gestar, de nascer e de cuidar. Então, terminando essa live, o que eu mais quero é que sirva de reflexão para que você cuide de você como um todo. E assim, eu sei que eu respondi algumas perguntas, eu sei que eu não pude responder todas as perguntas, mas a grande pergunta que eu acho que é interessante é: e você? O que é que você pode fazer por você? O que é que você aprendeu nessa live que você pode colocar em prática? O que é que você pode fazer pela pessoa que você ama, seu esposo ou sua esposa? Porque muitas vezes não é nem só sobre a gente, é sobre o outro. E quando a gente potencializa o outro, né, então você vai ter melhores resultados, tá bom? Bom, é isso. Espero que tenha ajudado. Foi muito bom conversar aqui com vocês, pelo menos responder algumas perguntas. Espero que tenha sido importante para vocês. Eu procurei responder as perguntas do box, né? De qualquer forma, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, de todas vocês. Um feliz Dia das Mulheres atrasados a todas as mulheres. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abração.